Quero iniciar a leitura do livro do autor Richard Foster, Rios de Água Viva, Práticas Essenciais das 6 grandes tradições da espiritualidade cristã. O primeiro tópico é Imitatio, o paradigma divino. Citação de Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E uma frase de Thomas A. Kempis: devemos imitar a vida de Cristo e seus caminhos para ser verdadeiramente iluminados e libertados das trevas do nosso coração. Que o mais importante para nós, portanto, seja refletir sobre a vida de Jesus. Pontos cruciais na história da Igreja. Os pontos cruciais do livro são o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, 4 a.C. a 29 depois de Cristo, nascimento da Igreja, século I, concílios ecumênicos do ano 325 a 787, ascensão papal, século V, Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa Oriental, do ano 1000 a 1054. 1096 a 1291 nós temos as Cruzadas e a expansão missionária ortodoxa oriental, século XIV. Em 1517 nós temos a Igreja Protestante, empreendimento missionário católico romano, século XVI, e a explosão missionária protestante, século XX, 19 para 20, 18, 19 e 20. Início da leitura, página 23. Quando Jesus andou aqui, vivendo e trabalhando entre todos os tipos e classes de pessoas, Ele nos deu o divino paradigma para conjugar todos os verbos de nosso viver. Muitas vezes, quando nos preocupamos em explicar pontos doutrinários, apressamo-nos em expor a morte de Jesus. E ao fazer isso, esquecemos-nos da vida de Jesus, o que é de grande perda. Prestar atenção na vida de Jesus nos dá pistas importantes para o nosso próprio viver. Jesus viveu neste mundo falido e doloroso, aprendendo a obediência com tudo que sofreu, tentado de todas as formas como nós somos, e ainda assim permanecendo sem pecado. É o que diz Hebreus no capítulo 5, versículo 8, e no capítulo 4, versículos 5 e 15. Somos sim reconciliados com Deus pela morte de Jesus, e não há dúvida disso, mas somos ainda mais salvos por sua vida. Romanos 5, 10. Salvos no sentido de entrar na vida eterna que Ele dá, não apenas no distante céu,
mas desde agora em meio ao nosso mundo falido e cheio de tristezas. Quando analisamos atentamente o modo que Jesus viveu entre nós em carne e osso, aprendemos como devemos viver, verdadeiramente viver, fortalecidos por Ele, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em seguida, iniciamos uma intencional imitatio Christi, imitação de Cristo, não de modo literal e nem superficial, mas tomando o espírito e o poder em que ele viveu e aprendendo a andar em seus passos, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Neste sentido, podemos falar verdadeiramente da primazia dos evangelhos, porque nele vemos Jesus vivendo e se movendo entre os seres humanos, demonstrando perfeita unidade com a vontade do Pai. Somos ensinados a fazer o mesmo, assumindo a natureza da semelhança de Cristo e tomando parte da atitude, do amor, da esperança, dos sentimentos e dos hábitos de Jesus. Uma das melhores coisas que podem fazer uns pelos outros, portanto, é incentivar a imersão regular nas narrativas do Evangelho, ajudando uns aos outros a compreender as ideias de Jesus sobre a vida e seus conselhos para o nosso crescimento e aplicá-los constantemente em nossa experiência diária. É uma tarefa infinita, sem dúvida, e bem do nosso interesse. Entretanto, aqui queremos estudar o paradigma claro que Jesus nos dá com o seu viver. Para o nosso viver, sobretudo, como Jesus se relaciona com os vários rios de devoção que constituem o tema deste livro. Primeiro tópico: oração e intimidade. Vamos estudar o rio contemplativo, a vida cheia de oração. Não há nada mais marcante na vida de Jesus do que a sua intimidade com o Pai. O Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. João 5,30. As palavras que lhes escrevo, digo, não são apenas as minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 14,10. Como padrão recorrente dos fios de tecido de uma colcha, assim também a oração permeia todos os caminhos da vida de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João, ele estava orando. Lucas 3,21. Ao se preparar para escolher os 12 apóstolos, ele foi sozinho para um monte e passou a noite em oração. Lucas 6,12. Depois de uma exaustiva tarde curando muitos que sofriam de várias doenças e expulsando muitos demônios, Jesus levantou-se de madrugada quando ainda estava muito escuro e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1, 34, 35. Jesus estava orando em particular quando disparou esta pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Lucas 9, 18 a 20. Quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João para subirem a um monte para orar, ocorreu a grandiosa experiência da transfiguração, e Lucas assinala que a aparência do rosto de Jesus mudou enquanto ele orava. Lucas 9, 28 e 29. Quando os discípulos não conseguiam curar uma criança doente, Jesus cuidou disso por eles, explicando o fracasso deles nestas palavras:
Essa espécie só sai pela oração. Marcos 9, 29. O maior acesso de fúria de Jesus ocorreu quando ele viu que as pessoas tinham feito do templo, transformando-o de casa de oração em um covil de ladrões. Mateus 21, 13. Foi depois de Jesus terminar de orar em um certo lugar que os discípulos lhe pediram que o ensinasse a orar. Lucas 1, 11, 1. E ele ensinou-os a orar, não apenas a famosa oração do Senhor, que se encontra aqui, mas ministrando ensino após ensino, Jesus os ensinou a se achegarem a Deus de um modo mais íntimo, o mais íntimo possível, dizendo a palavra Abba, que significa Pai. Marcos 14, 36. Ele falou em parábolas para mostrar-lhes que o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, 1. Ele os ensinou a orar em secreto. Mateus 6, 6. A orar por aqueles que o perseguem. Mateus 5, 44. Quando orarem, disse: se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Marcos 11, 25. Assim, crer e crendo que acontecerá o que se diz. Marcos 11, 23. Ele nos ensinou a pedir ao Senhor da colheita que enviasse trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 38. E muito mais. Seus ensinamentos eram acompanhados de prática constante, não apenas da oração em si, mas também de momentos de completa solidão. Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto, onde permaneceu ali durante 40 dias. Mateus 4:1. Jesus retirou-se e, em particular, para um lugar deserto, depois de ficar sabendo da decapitação de seu querido amigo e primo João Batista. Mateus 14:13. Depois da incrível experiência de alimentar 5.000 pessoas, Jesus imediatamente subiu sozinho ao monte para orar. Mateus 14:23. Quando os discípulos estavam exaustos pelas demandas do ministério, Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6:31. Ao falar que Jesus fez depois de ter curado um leproso, Lucas se refere mais a uma prática habitual do que a um incidente isolado, registrando que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Sem dúvida, a oração mais intensa e mais íntima registrada é a oração de Jesus como sumo sacerdote no cenáculo, quando ele derrama o seu coração diante do Pai em favor dos seus discípulos e também em favor daqueles que viriam a crer nele por meio de sua palavra e da palavra deles. João 17:20. E é claro, todo e qualquer discurso sobre a vida de oração de Jesus e intimidade com o Pai culmina com a obra santa do Monte das Oliveiras, onde o suor de Jesus se transforma em grandes gotas de sangue e suas palavras de angústia, como, por exemplo, a palavra "afasta de mim este cálice", completam-se com "não seja feita a minha, mas a tua vontade". Lucas 22:42. Jesus, que sempre se retirava para o vazio do deserto, que vivia e trabalhava orando, que ouvia e fazia somente o que o Pai dizia, é a expressão da tradição contemplativa em sua plenitude e completa beleza. Se